Entendi. Tá, o microfone. Olá! Microfone. Gente, vamos orar então? Glória a Deus. Senhor, nosso Glória. Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque dependemos completamente da tua direção, dependemos completamente da tua graça, Senhor. Por isso nós te rogamos, Senhor. Vem nessa noite. Vem nessa noite, Senhor, nos conceder a tua graça, a tua direção, Senhor. E desde já, em nome de Yeshua HaMashiach, nós repreendemos agora toda influência do espírito da Grécia. Nós repreendemos agora, pelo sangue de Yeshua, toda e qualquer ação contrária contra aquilo que nós iremos ministrar, aprender, compartilhar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então, mas está fechando, né? Pronto, gente, vamos começar então. O que nós vamos compartilhar nessa noite aqui, que a gente já tinha combinado umas semanas atrás, nós vamos compartilhar sobre o pensamento grego, né? Sobre essa influência do espírito da Grécia, que está mais misturado dentro do sistema religioso e também influenciando muito a nossa mente do que a gente imagina. Eu estava até conversando isso com a Vera aqui antes de começar a reunião, né? Então, assim, isso é algo que a gente precisa de muito discernimento, assim, do Senhor, inclusive, para a gente mudar as nossas estruturas de raciocínio, né? Então, assim, a gente vê a atuação desse espírito lá em Daniel 10. Em Daniel 10, 20 e 21, diz o seguinte, né? E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Então, assim, dentro desse contexto, né, a gente vai dar um panorama histórico aqui, e a gente vê nesse texto de Daniel, que lá no tempo da Pérsia, né, onde os medo-persas dominavam, depois ele já está anunciando aí em Daniel 10 que esse espírito da Pérsia ele seria substituído pelo espírito da Grécia, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala em principado, em potestade, a gente tem que entender essas estruturas, né? Então, assim, dentro desse estudo que nós vamos ministrar, são mais de 30 slides, né? Então, para não ficar uma coisa muito pesada, eu quero fazer com vocês aqui uma coisa assim mais coloquial, né, do que ficar lendo slide para não ficar um negócio pesado. Mas assim, a gente vê dentro desse contexto o seguinte, que quando a Grécia ela passa a dominar o mundo, né, depois dos Medo-Persas, que vem um período dos Macabeus
e do Império, na realidade, assim, perdão, o povo, a gente teve o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, aí depois, entre o Romano, depois dos persas, veio o grego e, em seguida, o período dos Macabeus e o Império Romano. Então, assim, Alexandre o Grande, ele foi é, um, uma ferramenta usada aí de forma assim incrível para poder implantar toda essa cultura grega no mundo, né? Então a gente sabe que depois que os persas foram dominados, o império grego ele começa a se alastrar por todo o planeta, né? E o que que acontece? Alexandre o Grande, ele era um discípulo de Aristóteles. Então, o que acontece? O Alexandre o Grande, ele tinha certeza, era um camarada que ele tinha total convicção que a cultura grega era uma cultura assim que deveria ser implantada em todo o planeta, entendeu? Que era uma cultura de uma superioridade tão absoluta, e ele, como discípulo de Aristóteles, ele era um cara assim completamente instruído, formatado dentro dessa cultura grega, né? Então, assim, com o passar dos anos, isso daí, essa cultura grega, ela foi se misturando com as outras culturas, e no decorrer aqui da nossa ministração, vocês vão entendendo o que eu estou falando e onde é que nós vamos chegar, né? Então, o que acontece? Quando Alexandre o Grande, ele vai em direção à Palestina para tomar a Palestina, né? Para subjugar o povo palestino, o que que acontece? Um dos sumos sacerdotes de Israel, ele sai todinho, completamente paramentado, com toda a vestimenta de sumo sacerdote, né? Então, a estola sacerdotal, tudo. Aí, quando Alexandre o Grande se depara com aquela figura, porque eu não sei se vocês já viram em detalhes como é que é toda a vestimenta de um sumo sacerdote, né? Mas é uma roupa, eu não lembro agora o valor correto, mas é uma roupa de um valor assim, tipo de 2, 3 milhões de dólares, entendeu? Porque tem pedras preciosas, tem ouro na roupa, tem uma série de coisas. Aí o que que acontece? Aí Alexandre o Grande, quando ele se depara com aquela figura assim, no caminho que ele estava trilhando para chegar na Palestina, com aquele homem, ele fica tão impactado, ele desce do cavalo e ele se ajoelha assim diante daquele ministro sacerdotal, né? Então aí quem estava com ele ficou assim até constrangido, né? Como é que uma pessoa da envergadura de Alexandre o Grande, ele se prostra diante daquele sumo sacerdote, né? E quando indagam ele, né? Por que que você está se ajoelhando? Então ele falou assim, porque eu já vi esse homem em um sonho meu. E aí o que acontece? Então, naquele encontro, ele já não vai para cima dos judeus ali da Palestina com aquele ímpeto que ele foi dominar outros povos, entendeu? Porque ele toma um choque assim, né? Um choque espiritual e também cultural. E aí ele começa a ter
relacionamento com esses ministros judeus e ele começa a comparar a cultura deles, a cultura grega, com a cultura hebraica, entendeu? Que eram culturas completamente diferentes e esse relacionamento foi acontecendo. Então, assim, ele não proíbe, porque ele ficou tão impactado assim com os valores, né, com o modo de vida dos judeus, que ele não proíbe os judeus de cultuarem o Deus deles, ele não proíbe os judeus de lerem a Torá, de estudarem, nada disso. Então, assim, ele começa, na realidade, se relacionar com as lideranças judaicas. E aí que o perigo começou a ficar muito grande, porque vocês sabem que o maior inimigo não é aquele que vem para cima de você e quer te matar, né? O maior inimigo é aquele que se faz de amigo, né? Que começa a ter relacionamento com você, começa a conviver com você e começa a questionar alguns valores seus, né? E começa a te influenciar. Então, isso é que foi ocorrendo, tá? Então, aí o que acontece? Nesse tempo, Alexandre o Grande, ele já era super poderoso, entendeu? O reino dele já chegava até a Índia e etc. E ele já tinha fundado Alexandria no Egito. Aí, usando assim de muita habilidade e instrução do inimigo, né? Porque nós não podemos esquecer que o espírito da Grécia é um principado, é uma potestade que constrói pensamentos, estruturas de pensamento que vocês vão ver aí no decorrer que são completamente opostas à mentalidade hebraica, né? À mentalidade abraâmica, né? À mentalidade judaica. Então, aí o que acontece? Ele começa a se relacionar com essas lideranças espirituais judaicas, né? Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a bajular, né? Ele começa a dar uma série de privilégios para esses líderes judeus. Aí ele começa a levar esses líderes judeus para a Alexandria e começa a dar cargos para eles lá, cargos importantes, entendeu? Então, essas pessoas começam a ser trabalhadas aonde? No ego, né? No ego. Então, quando você começa a exaltar, elogiar, dar posições de autoridade e tudo mais, as pessoas elas vão entrando numa zona de conforto maravilhosa, né? Quem é que não gosta de poder, de autoridade, de reconhecimento, de luxo, de posição social, de tudo isso daí? Tudo isso é o que seduz 99,9% das pessoas. Então, não sei se vocês já estão percebendo aí o caminho aí dessa questão da influência do espírito da Grécia. Aí, o que acontece com o passar do tempo? Muitos judeus, desses que começaram a ficar em cargos de destaque, né, em cargos importantes dentro dessa estrutura grega, eles passam a assimilarem a cultura helênica, o helenismo, que é o quê? O que o helenismo gera? Ele
torna o caráter, ele torna a pessoa conforme o caráter grego, entendeu? E o que é o caráter grego? Por exemplo, hoje, a filosofia, toda a filosofia que nós recebemos, ela vem da onde? Vem da Grécia. Então, toda a influência que a Grécia exerceu em todo o planeta foi principalmente assim, ó, na filosofia, na ciência, nas artes, na democracia, né, em tudo isso. Então, por exemplo, toda a toda a teologia que a gente recebe, ela é uma teologia que ela vem da Grécia e de Roma. Não é uma teologia com mentalidade abraâmica, judaica. Então, é o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar isso que eu vou citar agora, mas já teve vários cristãos aí que se converteram, entraram numa faculdade de teologia e se tornaram ateus, entendeu? Por que isso daí? Por causa desse espírito da Grécia que formata a mente da pessoa para ela absorver o quê? Conhecimento. Conhecimento. Então, o que acontece? Que nem uma outra influência aqui que eu citei, né? Que nem vai falar para alguém hoje que, por exemplo, que democracia é uma coisa ruim. Você é apedrejado em praça pública. Se você for falar que democracia não é uma coisa boa. Só que é o seguinte, Deus não age por democracia. Deus age através de teocracia. Então, vocês vejam que a nossa mentalidade, estou falando de nós aqui, hein? Estamos aqui nesse grupo já quase chegando em um ano aí sobre mentalidade abraâmica, mentalidade judaica e tal. Então, assim, se você for falar mal de democracia, você vai ser apedrejado. Eu não estou falando que democracia é uma coisa ruim. Então, assim, nem no sistema que nós vivemos, né, é muito melhor você viver numa democracia, se é que ela existe na realidade, né? Porque tem muitos países que se dizem democráticos, mas de democracia não tem mais nada, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Então, a gente vê, né, a influência da Grécia na democracia, na ciência, como na medicina, na matemática, né? Então, você vê que o pensamento grego, esse espírito da Grécia, ele é um confronto direto do racional com o sobrenatural, né? Então, aí, essa questão toda aí de Alexandre o Grande começar a ter helenizado esses líderes judeus, esse processo durou um bom tempo. E Alexandre o Grande, ele morreu jovem, ele morreu com 30 e poucos anos, se eu não me engano, tá? E aí o que aconteceu? O governo dele, de Alexandre o Grande, ele acabou sendo dividido em 4 partes, o governo de Alexandre o Grande, né? Todo esse império dele. Entretanto, tiveram duas partes desse governo que é a que eu queria mais destacar hoje, tá? Então, no norte ficou os Seleucidas e na parte de baixo os Ptolomeus, que eram dirigidos por 2 generais de Alexandre o Grande, tá? E aí o que aconteceu? Israel, a Palestina, ficou bem no meio desses 2 governos. Então, você imagina,
É mais ou menos, é bem o que Israel vive hoje, né? A parte de cima você tem lá o Líbano e depois você tem a parte de baixo, né? Então, o que acontece? O que aconteceu foi o seguinte: Israel ficou bem no meio ali e começou a sofrer uma pressão absurda. Por quê? Porque com o passar dos anos, muitos líderes judeus, eles começaram a discernir, assim como nós estamos discernindo hoje, quanta mistura existe no sistema religioso. Então, houveram judeus na época que começaram a discernir isso daí, que essa cultura grega, né, que aparentemente trazia muita coisa maravilhosa, né, como as artes, como a arquitetura, que era uma arquitetura maravilhosa, diferente e tal, eles começaram a observar também que essa filosofia grega ela tinha uma característica assim de simbiose, né? O que é isso? É quando essa cultura ela começa a se misturar com outra cultura sem chocar, entendeu? Sem botar ninguém na cadeia ou sem matar ninguém, porque o outro povo tem uma cultura diferente, mas ele vai influenciando, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa quando uma pessoa se converte, né, tem um encontro com Jesus real, a vida dela é transformada de verdade, a pessoa nasce de novo, só que aí a pessoa vai vivendo, aí ela entra num tempo assim, de uma fase espiritual meio baixa, né? E aí ele tem um amigo, que o amigo é do mundão, né? Da pesada, entendeu? E aí ele já não está orando quase, já não está lendo a palavra, ele vai um domingo na igreja e 5 domingos ele não vai. Aí o amigo dele chega para ele num sábado, né? Fala assim, escuta, você está muito desanimado, vai ter uma balada hoje à noite aí maravilhosa, vão umas amigas minhas, né, super simpáticas, pessoal muito bacana, gente boa. Ó, vamos com a gente. Você está muito sozinho aí, muito triste. Não vai ter nada de mal, só vamos para um ambiente gostoso, um ambiente bonito, né? Você pode tomar uma água tônica, não precisa se embebedar, nada disso e tal. E o que acontece? Influência, entendeu? É aquele papinho, né? Suave. Poxa, não tem nada demais, né? Não tem nada demais, imagina. Você é muito radical e tal. E aí, essa influência, então, essa é a simbiose da cultura grega, entendeu? E aí, o negócio começou a pegar. Aí é que a coisa começou a ter os embates. Por quê? Porque esses dois generais aí, os caras eram uma linha dura, muito mais radicais do que Alexandre o Grande. E aí começou a haver muita pressão em cima de Israel para que eles assimilassem toda a cultura grega. E dentro da cultura grega tem a mitologia grega, que é violenta, né, que tem aquele monte de deuses que eles cultuam. E o mais complicado disso tudo aí foi o seguinte, é que esses rabinos, eles começaram a discernir o seguinte: como a cultura grega era uma cultura totalmente racional de conhecimento, ela era completamente oposta à mentalidade e aos ensinos da Torá. E aí o que começou a ver?
Esses líderes judeus que estavam em posições assim de destaque já dentro da sociedade grega, eles começaram a se virarem contra os próprios irmãos judeus que não foram helenizados, que estavam ali firmes na Torá, cultuando um único Senhor e não se dobrando a toda essa carga maligna da cultura grega, entendeu? Porque, assim, os próprios gregos, eles não respeitavam, eles não tinham aquela reverência aos próprios deuses da mitologia grega. Por quê? Porque quando você estuda a mitologia grega, você vê que aqueles deuses, eles eram muitas vezes corruptos, maldosos, devassos, não tinham moral nenhuma, entendeu? Então é assim, o que a palavra diz? A palavra de Deus, nós nos tornamos aquilo que nós cultuamos, né? Nós ficamos parecidos com aquilo que nós cultuamos. Então, o que acontece? Esses líderes judaicos que não estavam cedendo à cultura grega, eles começaram a ser tremendamente perseguidos, entendeu? Será que isso aí acontece hoje ou não? Né? Então, vejam, comecem a fazer os paralelos com o que a gente vive hoje, por exemplo. Então, dentro desse contexto aí, os rabinos da época, né, os líderes judaicos, eles começaram a observar assim, de forma muito clara o seguinte, que como a cultura grega ela é muito racional e também teórica, entendeu? Ela não gera o quê? Ela não gera transformação. A mentalidade hebraica, abraâmica, ela é prática, ela não é teórica. Então é o seguinte, você recebe uma palavra profética, você vai agir em cima daquela palavra profética. Você não vai cruzar os braços e ficar filosofando, né? Você não vai ficar imaginando, você não vai ficar viajando nas ideias, né? Porque a cultura grega é muito isso, né? É uma cultura de teoria, de blá blá blá, né? Vocês já viram aquelas pessoas que ficam filosofando que o camarada... Isso a gente vê muito em época de eleição, né? Nos debates, né? O camarada fala, 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 e aí depois, se você for buscar de forma objetiva, prática, o que ele fala, ele não falou nada, entendeu? Então, assim, e tem algumas ideologias aí que é exatamente isso. Eles colocam palavras no discurso que a maioria das pessoas não sabem, nem sabem o sentido daquelas palavras. Quando eles falam de democracia, quando eles falam democracia, mas no dicionário daquela ideologia é comunismo que ele está falando, mas eles falam democracia, entendeu? Então, assim, você prende um monte de pessoas religiosas, tementes a Deus, patriotas e tal. Não, nós temos que prender essas pessoas para preservar a democracia, entendeu? Então, vocês são todos inteligentes aqui, vocês sabem exatamente do que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Os líderes judaicos, né, daquela época, eles discerniram tudo aquilo, porque todo aquele blá 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 grego não transformava ninguém, porque é só teoria, de prática não tinha nada. E outra coisa, um outro ponto muito interessante é o seguinte: a maioria dos filósofos gregos, etc.,
tudo bem, o discurso deles era maravilhoso. Então, assim, falando sobre honestidade, mas o camarada era um tremendo de um picareta, entendeu? Não tinha nada de honesto. Aí o outro, né, fazendo um alto discurso sobre moral. O cara era um devasso, entendeu? Por quê? Porque na cultura grega, não sei se vocês sabem disso, mas a maioria dos discípulos desses filósofos, como Aristóteles, como outros, a maioria dos discípulos tinham relações sexuais com os seus mentores, entendeu? Então, as práticas homossexuais entre mentor e discípulo era algo normal. Então, você veja que o discurso era um, mas a prática de vida era outra completamente diferente. Então, é assim, esse que começou a ser o maior choque, assim, dentro dessa mistura que começou a haver nesse período onde a Grécia estava se consolidando como o maior império da Terra. E toda essa cultura grega, ela foi levada para todo o Ocidente e entrou na teologia de uma forma assim tremenda, entendeu? Então, por exemplo, hoje, quando a gente pega aí, por exemplo, teólogos assim, muito renomados e tal, a gente vê que existe uma quase que um culto à erudição, né? Então, assim, você vê que o camarada é um erudito, assim, camarada, ele pode te falar 10 horas direto sobre muitas teologias bíblicas, muita coisa, e tá. Aí depois que você ouve, né, um estudo de um erudito violento desse daí, aí você vai tomar um cafezinho, você encontra ele no café, vai trocar uma ideia com ele, e pergunta se ele acredita em batismo no Espírito Santo. Não acredita em batismo no Espírito Santo. Pergunta se ele acredita em falar línguas estranhas, né? Ele não acredita. Pergunta se ele acredita no ministério dos anjos. Imagina, irmão, você está com estafa, você precisa tirar umas férias aí, que isso daí você não leu direito. Então, assim, vai falar de Levíticos 11 para ele, né, que o que você come, a tua alimentação, ela abre as tuas conexões espirituais e dependendo do que você come, é porque a alimentação é totalmente espiritual. Vai falar isso para ele. Então, esse tipo de coisa, isso daí é mentalidade grega, entendeu? Por que, né, que tem alguns teólogos que defendem tremendamente que os originais foram escritos em grego e não em aramaico? Porque isso daí dá mais peso ainda à cultura grega, entendeu? Então, sabe, irmãos, basicamente, né, hoje é uma introdução assim e entrando um pouquinho mais aí, começando a entrar dentro desse estudo, né, que são 2 horas e meia de estudos. Então, assim, a gente fez uma introdução, eu dei um cenário aí para vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que nós estamos falando, né? Que nem vocês sabem que o ano passado eu participei de um seminário da EFCOL, né? E antes desse seminário acontecer, houve 30 dias assim de jejum de oração pelo seminário, e durante o seminário havia intercessão e jejum de 24 horas durante os 3 dias do seminário. Na abertura do seminário, e tinham muitos profetas lá com visão aberta, né? Gente assim
gente de altíssimo gabarito espiritual, né? E o pessoal começou a orar para abrir o seminário, e alguns profetas que tinham visão aberta, eles tiveram uma visão assim, que o seminário, que é um tipo de um sítio assim, né? Que tinham vários. Como é que é aquela entidade grega, não lembro o nome agora, que é metade animal e metade homem, assim, Minotauro, né? Exatamente. Então eles tiveram essa visão assim de vários minotauros cercando ali aquele seminário, que aquilo ali representava o próprio espírito da Grécia, aonde eles iam atuar de que forma? Blindando a mente das pessoas para que elas não recebessem toda a ministração espiritual que ia ser feita durante aquele seminário, entendeu? Então aí houve ali uma guerra ali, repreenderam, expulsaram e tal, para que aquela influência do espírito da Grécia não roubasse a revelação de tudo aquilo que seria ministrado. Que nem um outro efeito assim muito comum, gente. Certamente vocês vão lembrar de alguém que vocês conhecem que quando começa um culto fica assim, ó. Camarada, enquanto você estava conversando com ele na calçada da igreja, eu estava no café, o camarada estava num pique assim, violento, num ânimo, num gás total. Pessoa passou o louvor, a pessoa sentou na cadeira e começa a ministrar a palavra, o olho da pessoa vai fechando, assim, que a pessoa ela não consegue ficar acordada, entendeu? Isso daí é uma atuação do espírito da Grécia, assim, violenta, entendeu? Ele torna a mente da pessoa, assim, como se a pessoa estivesse dopada, entendeu? É, a mente da pessoa fica totalmente tomada pelo sono, você fica completamente fora de sintonia, você perde toda a sua. Oh, meu Deus, hoje está me fugindo as palavras. A tua sobriedade, né? Você perde assim o seu foco, o poder de focar. E o que que acontece? Às vezes uma palavra ali chave que Deus ia te dar uma libertação, ia te dar uma revelação para você ser transformado, aquilo é roubado de você. E isso acontece às vezes também quando nós estamos online. Às vezes você está ouvindo alguma ministração pelo YouTube, e aí você está ouvindo, mas de repente a tua mente já começa a divagar, assim, entendeu? Você já não fica com aquela atenção. Várias vezes eu percebo isso, dependendo do que eu estou ouvindo, sabe o que eu faço? Eu pego, paro, volto 1 minuto ou 2, ouço de novo, porque eu já consigo perceber isso daí, entendeu? Quando você está focado numa ministração que você está ouvindo, aí depois você percebe que você já se distanciou um pouco daquilo que estava sendo ministrado. Ou seja, foi um roubo que teve ali na tua mente, às vezes de 30 segundos, de 15 segundos, às vezes 2 segundos, que te roubou exatamente aquela palavra, assim, que ia ser uma virada de chave na tua mentalidade. Na tua mentalidade, porque hoje a maior guerra que existe no mundo espiritual, nessa era que nós estamos, é o domínio da nossa mente. É o domínio da nossa mente. Então, assim, dependendo daquilo que você está ouvindo na televisão, as músicas que você ouve, o que você vê nas redes sociais, isso daí está te
colocando numa prisão grega que você não tem noção, entendeu? Então a gente precisa muito de jejum, entendeu? Porque o jejum nos deixa sensíveis espiritualmente. Quando você jejua, a sua mente, ela fica muito mais ativa, entendeu? O teu próprio corpo fica mais energizado, entendeu? Inclusive tem médicos que eles recomendam que no período que você faz um jejum intermitente, você faça uma caminhada, você faça uma atividade física, que isso potencializa mais ainda o seu metabolismo, entendeu? Então, assim, gente, a nossa mente é a coisa mais desejada hoje em dia. Então, e no mundo espiritual, nada é neutro. O que sai da tua boca não é neutro, o que você ouve não é neutro, o que você olha não é neutro. Então, nós vemos hoje, por exemplo, hoje, pastores que estão falando que jejum não faz sentido, que não acredita em jejum, entendeu? Tem pastores hoje falando isso. Então, gente, essa questão da influência do espírito da Grécia ou da mentalidade grega é um negócio que está misturado no sistema religioso como um todo, nas nossas próprias vidas. A gente tem que pedir para o Espírito Santo trazer revelação para nós de estruturas de pensamento grego que nós temos e que, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue discernir, entendeu? Porque isso daí nos impede de nós subirmos espiritualmente, de nós mudarmos de nível, entendeu? Então, assim, esse é um assunto extremamente importante, sabe, gente? Por isso que a gente vai dedicar aqui mais 3 semanas falando desse assunto. E é assim, façam a lição de casa, entendeu? Procurem estudar um pouquinho do assunto, que nem joga no Google, digita no Google, fala assim, olha, quais são as principais influências da cultura grega na sociedade ocidental, no mundo ocidental? Dá uma lidinha ali, vê o que está escrito, entendeu? Então, com base em tudo isso daí, a gente precisa realmente orar, pedir para o Espírito Santo para nos revelar estruturas de raciocínio que nós temos, que nós precisamos de libertação. De libertação. Que nem, vocês sabem que antigamente eu acompanhava muita geopolítica, né? Muita geopolítica. E tinha hora assim que eu me perguntava, né? Eu falava assim, meu, como é possível essa pessoa, né? Algumas pessoas que eu conhecia, que eu sabia que a pessoa tinha um nível socioeconômico assim muito bom, e o cara tinha um pensamento totalmente marxista, né? É, de Gramsci, né? Porque assim, né? Quem foi o Gramsci, né? O Antônio Gramsci foi o camarada que viabilizou o comunismo, né? Porque Marx era radical, né? Ele queria pegar uma metralhadora e matar todo mundo, um exemplo, né? Estou sendo aqui meio fantasioso, né? Então, assim, Marx era radical. Agora, Antônio Gramsci, ele viu que esse negócio não ia dar certo. Então, você dominar as pessoas na base da bala não dá certo, porque sempre ia ter um grupo de rebeldes. Aí, o que Gramsci fez? Ele pegou e desenvolveu o comunismo cor-de-rosa. Né? Como é que é o comunismo cor-de-rosa? Você vai tomando a cultura, você vai tomando as artes, você vai tomando a ciência
vai implantando ali ideias marxistas sem bater de frente, e depois de 30, 50 anos, você tem um povo que é comunista sem saber que é, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, assim, para ficar bem explícito, assim, né? Marx seria um Che Guevara, por exemplo, e o Gramsci, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? Que eu até votei nele, né? Uma ou duas vezes, entendeu? Então, assim, se eu soubesse, é, porque ele é um fabiano, entendeu? É um socialismo fabiano que se chama isso. Então, é aquela conversa maravilhosa, não, nós temos que defender os interesses do povo, a educação, e papapá, papá, mas igualzinho os filósofos gregos, fala uma coisa e faz outra. Não, precisamos ampliar o Bolsa Família, temos que melhorar a vida do povo e tal. Aí, na reunião do outro dia de manhã, corta 20% do Bolsa Família, entendeu? Então, gente, é exatamente isso, entendeu? Então, a cultura grega, ela não tem compromisso com o que ela fala, com o que ela prega, porque é hipocrisia, é teoria, é só teoria e não tem transformação. Então, para fechar essa reunião de hoje, assim, ó, se tiver uma coisa para vocês gravarem de tudo isso que foi falado, é o seguinte: a mentalidade grega é teoria e não gera transformação. A mentalidade hebraica, ela é prática e transforma. Amém? Então, assim, Traz vida. exatamente, o senhor está falando aqui, que traz vida, né? Quando você é transformado, você gera vida, né? Que nem uma das coisas assim, olha, que Deus transformou a minha mentalidade grega e que isso é muito falado dentro do sistema religioso, né? É o seguinte: ninguém fala assim, né? Os preceitos do Senhor, é, as instruções do Senhor, né? Porque Torá ao pé da letra significa instrução. O que a gente ouve assim, não, é a lei, são os mandamentos e tal. Só que é o seguinte, algo tem mudado dentro de mim, assim, na minha mentalidade. Quando eu oro, muitas vezes eu falo assim, Senhor, eu amo a tua lei. Sabe por quê? Porque lei é vida. Uma terra sem lei é caos. Já viram aqueles filmezinhos lá do Velho Oeste, lá de Faroeste, que não tinha lei? Aquilo lá o camarada tirava o revólver ali, matava meia dúzia, não tinha xerife, não tinha nada ali. Então, assim, lei, os mandamentos do Senhor são vida e proteção. Então, assim, quando você obedece à lei do Senhor, você traz vida, você traz ordem, você traz deleite para a tua casa, entendeu? Quando você segue a lei do Senhor, né? O que acontece? Você não se embebeda, né? Você não toma, você não se embebeda. O que acontece com o cara que se embebeda? No outro dia ele está com uma ressaca tremenda, não tem condições de trabalhar, falta um dia, falta hora, é demitido, aí fica na miséria. Então, assim, a lei do Senhor, ela é vida e deleite. Para quem? Para quem não tem mentalidade grega, para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, de verdade, a lei do Senhor não é pesada. Ela é consequência do seu novo nascimento. Eu não faço esforço nenhum para não mentir, para não dar golpe em ninguém, para não ser desonesto. Não faço esforço. Por quê? Porque isso é próprio de alguém que nasceu de novo. Então, gente, para resumir aqui a nossa reunião de hoje, nós precisamos pedir para o Espírito Santo revelar as estruturas de pensamento grego que nós ainda temos para a gente fazer o quê? Pedir perdão, renunciar
em oração, renunciar essa influência de espírito da Grécia e pedir para Deus transformar nossa mentalidade, gerar libertação em nós. Amém? Encerrada aqui essa ministração da Grécia, eu queria falar um outro negócio que tem a ver com a mecânica da nossa reunião aqui, tá? É o seguinte, ó, nós estamos indo aqui, ó, em 1 hora cravada, que a gente começou uns minutinhos à frente, né, 6, 7 minutos, mas é o seguinte, como a nossa reunião agora passou a ser híbrida, a gente tem as pessoas que estão aqui presencialmente, então está aqui a Cleide, está aqui a Vera, está aqui a Suyan e eu. Então é o seguinte, nós vamos dar 1 hora de online e agora que nós vamos fazer a comunhão aqui, nós vamos partilhar aqui o que a gente falou até agora. Quem foi tremendamente abençoado aqui, eu vou pedir que faça o seguinte, grava áudio, coloca no grupo, porque não dá para a gente ficar mais 1 hora aqui agora compartilhando online. Amém, irmãos? Então, isso vai ser um estímulo maravilhoso para vocês virem no presencial. Então, assim, o objetivo do online é para a gente estar em outra cidade, às vezes você teve realmente uma impossibilidade de estar aqui conosco, então, amém, você participa do online. Porque agora a sobremesa, eu lamento muito, vai ser para quem, vai ser para quem está aqui presencial. Tá bom? Então, olha, espero que vocês tenham sido abençoados. Queria muito ouvir os comentários de vocês. Façam isso por áudio, porque vocês vão edificar o grupo, mas nós vamos encerrar por aqui agora. Tá bom, gente? Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração. Queria primeiro, só antes de terminar, dar as boas-vindas para a Luciana. Viu, Luciana? Você é muito bem-vinda. Todo mundo já te Amém. escreveu isso daí. E vou só fazer uma exceção aqui. Se você, Luciana, quiser falar alguma coisinha agora, assim, de 60 segundos até 90 segundos, está liberado. Pode abrir o microfone aí e falar. Senão, você faz um tchau, assim, tudo bem. Não sei qual que é teu temperamento, então você fica à vontade, tá bom? Eu sou mansinha. Graça e paz a todos, tudo bem? Primeiro, eu quero só deixar aqui o meu agradecimento ao grupo todo por me receber, né? Eu sei que já notei que é riquíssimo, né? O aprendizado aqui é riquíssimo e eu acho que a gente está aqui para aprender um com o outro. Caselato, fico muito honrada de você me convidar, a irmã Vera, a sua esposa, é Surian que fala? Sim, Tá desligada. Suyan. Lindo esse nome. A todos, né? Então, a intenção aqui é agregar. Tá bom? Ok, então. Alexandre falou alguma coisa? Levantou a mãozinha? Não, é por áudio. O Então tá microfone bom. dele está desligado. Ah, então tá bom. Então Então tá é bom. isso. Vamos orar então. E depois queria muito aí que vocês Nós não gravassem teríamos mais alguns reuniões áudios aí. presenciais, seriam só reuniões online, tá? Então acho que eu entendi errado, né? Ah, não, Alexandre. As reuniões serão híbridas sempre. A gente vai ter, aliás, o foco maior é o presencial. A gente abriu essa questão do online só por conta de pessoas de outras cidades aí também que são do grupo da Maiara, que falaram que queriam participar. Às vezes a gente tem algum compromisso, mas as reuniões serão sempre híbridas, então, presencial e ao mesmo tempo online. Agora, é lógico que o presencial é o principal objetivo, porque que nem agora a gente vai ter a comunhão aqui, a gente vai compartilhar, entendeu? Na última reunião que estava a Maiara e o Roger, e eu e o Álvaro, depois aqui na comunhão, Deus derramou muito aqui, entendeu? Foi uma bênção.
Então, assim, se programem aí para a próxima segunda, estarmos todos aqui. Quem Não, realmente não puder, aí acompanha online. Amém? não, tranquilo. Eu tinha entendido não sei se foi uma das nossas conversas ou falas, que as reuniões, isso de um mês para cá, seriam todas online, não teria mais. Eu entendi isso, tá? Mas tudo bem. Não, Então, não, não. então Mentira da Grécia. não. Então, acho que foi o corre-corre aqui. Então, assim, tá bom. Das próximas semanas eu me programo para voltar no presencial. Então, ótima comunhão para vocês. Comunhão tanto do alimento como da palavra, né? E a gente, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aí. Amém. A Cleide vai Um orar, abraço. então, para terminar Amém. a reunião, tá bom? E aí, Amém. gente, gravem uns áudiozinhos aí. Queria muito ouvir vocês aí. Sério mesmo que eu queria ouvir todo mundo, mas no online aqui fica inviável mais de 1 hora, tá bom? Cleide. Ok. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido, te agradecemos e te louvamos por este ensinamento, por esta palavra. Obrigada porque tudo que o Senhor tem dito, o Senhor já tem dito no particular conosco, muitas coisas, e nós te agradecemos, porque através do teu Espírito, o Senhor é quem revela, o Senhor é quem traz a compreensão daquilo que nós temos errado, nas coisas que nós temos falhado, para que nós venhamos nos consertar e entrar em acordo com a tua palavra, entrar em acordo, Senhor, com a prática da tua palavra. Melhor do que sermos ouvintes é sermos praticantes. E nós te agradecemos e te louvamos, e eu peço nesta noite que através do teu Espírito, o Senhor, fale com cada um no seu particular, de maneira única, de maneira especial, que o Senhor, através do teu Espírito, o Espírito do Senhor é o único que convence o homem do seu pecado. Então, meu pedido, minha intercessão nesta noite convence, Senhor. Convence através do teu amor, do teu abraço, traga para perto os teus filhos. Nós te amamos e te agradecemos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Uma boa noite, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos aí, então, e até segunda. Tchau, tchau. Até Amém. segunda. Tchau, pessoal. Beijão. Deus abençoe. Amém. Boa noite.